Bom, então é o seguinte, agora a gente vai começar uma das partes que é a parte mais empolgante de Excel, assim, que é a parte gráfica, que é o que o pessoal gosta de ver. É onde tem as apresentações, é onde tu consegue demonstrar. Gráfico é muito usado, gente, muito usado porque o gráfico permite ao usuário, né, ao usuário leigo, ou aquele que está consumindo a tua planilha, de ter uma percepção matemática do que tu está querendo apresentar sem se envolver com cálculos. Então, por exemplo, é diferente eu apresentar uma lista e um monte de números que envolveria, por exemplo, do teu leitor parar para olhar datas, fazer uma análise e através dessa análise ele entender, por exemplo, se houve uma perspectiva de crescimento nas tuas vendas através de um período lá, mensal, bimestral, trimestral. Já num gráfico, por exemplo, quando tu apresenta um gráfico, aquilo salta aos olhos. A pessoa olha um gráfico e ela já sabe se está melhorando, se não está. Época agora de eleição, então a gente tem gráfico, né, de pesquisa, de análise, de mineração. Então, nós vamos entrar nesse mundo aí dos gráficos com Excel. Uma das atividades que eu dei para vocês fazerem era interpretar um gráfico. Vocês pegaram um gráfico lá que foi análise do Itaú, né, sobre a posição financeira dos rankings dos clubes de futebol, e vocês criaram planilhas a partir daquilo ali. Agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos pegar dados e nós vamos transformar esses dados em visualizações gráficas. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa parte vai ser criar uma planilha onde a gente vai acrescentar esses dados. Eu vou botar essa aqui como lista de clientes, né? E aqui eu vou colocar como gráficos. Para que fique interessante, e para que a gente consiga, tá? Eu sempre prego que a gente tem que mostrar progressão do nosso conhecimento, colocando o nosso conhecimento em prática naquilo que a gente está fazendo. Então eu pergunto para vocês, nós temos aqui apenas uma lista de clientes. Isto para nós não é muito relevante. Tá? Imagina se eu fosse fazer um gráfico com essa lista de clientes aqui, com 50 clientes. Então, 50 colunas, 50 barras, seriam, imagina, uma pizza com 50 fatias. Se bem que essa hora uma pizza com 50 fatias ia fazer um sucesso. Né? Então, assim, a forma como a gente pode trabalhar é criando um resumo. Mas para ter gráfico a gente tem que ter valor financeiro, né? Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, até porque como a gente vai estar junto até os próximos cursos, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é começar a ter o entendimento de como criar números a partir de simples dados. Vou citar um exemplo para vocês aqui. Não seria legal se a gente soubesse aqui, por exemplo, qual é a divisão dos nossos clientes por bairro? Qual bairro concentra o maior número de clientes? Qual bairro concentra o menor número de clientes? O que vocês acham? É uma boa. Tá? Então, vamos criar uma função aqui que nos dê. Nós temos aqui poucos bairros na nossa lista, né? Ó, temos poucos bairros. Então, vamos ter aí um desafio. Olha só o que eu vou fazer. Vou criar uma planilha aqui, ó.
Vou por aqui. Números dos bairros. Tá? Então aqui eu vou ter bairro e número de clientes. Agora eu pergunto para vocês. Como vamos fazer isso? Essa é a pergunta que não quer calar. Como fazer? Ideias. Quem dá a primeira ideia? Vou fazer uma contagem. Fazer uma contagem. Perfeito. Então eu vou contar o quê? Onde? Quantos clientes pro bairro? Para o bairro. Então vamos lá. Primeiro vamos precisar de uma lista de bairros, né? Então eu tenho aqui Bernadette, BGV, Cassino, que são poucos, né? Eu também posso dar o filtro aqui, Bernadette, BGV, Cassino, Centro, Cidade Nova, aqui, Centro, Cidade Nova, Ciola, que eu saiba, o Ciola é com S, né? Jardim do Sol, Junção, Larga Gaúcho. Eu tô na finaleira, né? Tu podia ter oferecido antes, que tu me ajudava mais. Ah, tô brincando. Tu mereceu essa, não? Tu mereceu essa. Tu mereceu. Pouco eu recebi por e-mail lá do Inter. Depois ainda foi no grupo me chamar de gordo, cara. Não, olha, vê se pode então, dizer que o vídeo ficou pesado. Tu que tá vendo agora no YouTube esse vídeo, tem uma aluna aqui que fez bullying comigo. Até parece que eu sou gordo, peso um pouquinho mais que ela só. Tadinho de mim. Tô apenas pesando um pouquinho mais que 40 quilos. Numa função exponencial progressiva matemática. Vamos lá. Aqui, vira militar é o último. Brincadeira, tá, querido? Não vai ficar chateado comigo. Ó. Então aqui, fiz a lista aqui dos bairros. Então vamos pegar essa lista e vamos levar para lá onde a gente quer. Os bairros, pá. Agora sim, agora tá mais fácil, né? Agora a gente tem o bairro, então a gente tem um parâmetro para contar. Tá? Então olha só. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó. E vou dar um intervalo nomeado para cá, né? Lista bairros. Tá? Para mim não tem que estar vindo aqui de novo toda hora e selecione. Então vamos lá. Gráficos. Aqui vai ser uma forma então, vai ser igual. Vai ser Cont C. Aqui o intervalo vai ser lista bairros. Né? E o conteúdo vai ser esse aqui. E vamos ser felizes. Então aqui a gente vai fazer uma simples formatação. Centralizar isso aqui. Então notem que aqui, ó, eu já tenho uma lista por bairros. Já posso utilizar o nosso recurso de classificação que a gente aprendeu hoje, né? Para vir aqui, classificar esses bairros aqui por número de clientes e do maior para o menor, né? Eu quero o melhor bairro início e os piores bairros para o fim. E dos bairros que tiverem, vou acrescentar mais um nível, e dos bairros que tiverem o mesmo valor, né?
a gente deixa de ordem alfabética. Entenderam? Então, o que ele vai fazer aqui? Notem, primeiro vai ter que ser o centro, depois vai ter que ser o cassino. Depois vai ser Cidade Nova, depois Junção, depois Vila Militar. Aí todos os outros têm um. Desses todos que tem um, aí ele vai ordenar de forma alfabética. Ó. Perfeito. Então, de todos que tem um, ele colocou em ordem alfabética. Selecionando isso aqui, gente, ó, simplesmente selecionando esses dados que a gente tem aqui, ó, tá? Nós já conseguimos começar a plotar gráficos na nossa planilha. Então, por exemplo, se eu vou aqui em Inserir, na aba Inserir, o Excel já tem uma areazinha muito legal aqui chamada de Gráficos Recomendados. Então, ele vai mostrar para nós aqui que gráficos ele recomenda para esse tipo de dado que a gente está selecionando. Ó. Então, aqui ele me selecionou ó, em colunas ou em barras. Ó, uma progressão aqui. Então, eu vou colocar esse aqui, pode ser em barras. Ó, dei um OK aqui e ele já me trouxe o gráfico que eu posso redimensionar aqui. Ó. E ele já trouxe para nós um gráfico mostrando. Aqui eu vou pegar e vou personalizar aqui o título do gráfico, né? Então, olha só. Vou dar um pequeno. Número de clientes por bairro da cidade. Quando tu clica dentro do gráfico, tá? Vocês vão ver que lá em cima vai aparecer ó, as ferramentas de gráfico. E aqui já tem umas opções ó, de formatações diferentes do mesmo gráfico. Ó. Então vocês podem escolher aquele que vocês acham mais interessantes. Ó. Eu vou escolher esse aqui. Agora eu vou pegar esse gráfico aqui, ó. Eu vou recortar ele e eu vou colar aqui nessa planilha de gráficos. Tá? Vou colar aqui. Tá? Posso até dimensionar aqui, ó. Pronto. Agora, olha só. Vamos criar aqui do lado um percentual de participação de cada bairro em todos os meus. Né? Então, para mim calcular o percentual de participação, como que eu faço? Primeiro eu tenho que saber quantos clientes eu tenho. Vou botar aqui do lado aqui, ó. Total de clientes. Tá? Então, meu total de cliente vai receber aqui a soma aqui. Pronto. Então, total eu tenho 50 clientes. Então, a participação vai ser o quê? Vai ser esse número aqui dividido por esse aqui. Sendo que, como eu pretendo arrastar, eu quero que essa célula aqui seja sempre fixa. Essa aqui pode mudar, mas essa aqui não. Então, essa célula aqui, H6, eu vou trancar ela, tornando ela uma célula absoluta. Ó. E aí eu vou conseguir arrastar aqui, que ele vai pegar aqui. E com isso aqui eu posso pegar e transformar para porcentagem.
Agora, selecionando aqui e selecionando aqui, eu posso também olhar outras opções. Então vamos dar uma pausinha para o coffee e a gente volta para vocês não ficarem lá na batalha. Já voltamos. Então, a gente tinha pego aqui, selecionado essas duas colunas e vamos ver os gráficos recomendados. Aqui eu não vou escolher nenhum desses, tá? Eu vou escolher um gráfico do tipo pizza. Essa aqui. Olha só. Aí eu escolhi esse tipo de gráfico aqui para vocês verem, ó, como às vezes quando a gente tem muita informação, como fica poluído. Ó. Porque a gente tem uns quantos bairros aqui, ó, com 2%. Né? Então, uma coisa que poderia ser feita, se nós quiséssemos um gráfico mais enxuto, seria alterar aqui, né? Em vez de ter 2, 2, 2, 2, 2, somar todos eles aqui e fazer um saldo desse aqui, colocar outros bairros, né? E melhorar o nosso gráfico. Então eu vou apagar isso aqui. Entendeu? Eu vou fazer aqui, ó, só para plotar o gráfico, tá? Então a gente bota aqui, ó. Copiar esses dados para cá. Pra cá. Vou colar só valores. Aí. E aqui eu vou botar essa soma aqui. Só quero garantir que aqui embaixo dê 100%. Vamos ver se vai dar. Isso, dá 100%. Tá aqui gráfico. Então, agora, viram o que eu fiz aqui? Eu copiei essas informações aqui do lado. Tá? Fiz um Ctrl C. E, ó, vou refazer de novo para vocês me acompanharem, tá, gente? Ó, vim aqui, fiz um Ctrl C desses aqui, tá vendo? Ctrl C, copiei. Vim aqui nesta célula aqui e mandei colar valores. Ó. Até aqui todo mundo conseguiu? Tranquilo? O que eu fiz nessa célula aqui? Nesta célula aqui de baixo, ó, nesta célula aqui, eu vou colocar a soma de todos esses outros bairros aqui. Então eu vou usar a ferramenta AutoSoma e vou selecionar todos esses outros demais bairros aqui. Como que eu sei que isso aqui está certo? A soma de todos esses percentuais aqui tem que dar 100%, para mim ter certeza que todos os bairros estão aqui representados. Então, ó, se eu pegar aqui uma coluna qualquer e mandar eu colocar a soma desses aqui, olha lá, 100%. Então, olhem o que eu vou fazer aqui, para vocês entenderem. Ó, vou selecionar aqui os bairros, vou segurar Ctrl e vou selecionar aqui. Tá? E vou pedir o meu gráfico recomendado. Ó, já me deu aqui o gráfico de pizza. Vou aqui então, a pizza 3D. Pronto. Ó, ficou melhor agora? Ficou melhor.
Onde está o erro? 24% da Bernadette. 24% da Bernadette. Que não é Bernadette. Concordam comigo? Então, olha o que eu vou fazer. Vou tirar esse gráfico daqui. Vou selecionar só isso aqui. Tá? Só isso aqui. Inserir. Gráfico recomendado. Vou pegar o de pizza. Pizza 3D aqui, ó. Pronto. Então notem, ó, que agora aqui, ó, ele só me botou assim, intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não sabe o que que é. Ele só pegou os percentuais e repartiu uma pizza com aqueles percentuais. Tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Vou ensinar a vocês um recurso bem legal. Quando a gente começa a mexer com gráfico, tá? Tem algumas coisas que a gente tem que aprender. Primeiro, ó, aqui a gente tem título do gráfico. Aqui a gente tem legenda. E a gente pode começar a formatar toda essa parte do gráfico. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, cada fatia da torta ele chama como série. Tá vendo ali quando tu para com o mouse em cima, ó? Série gráfico ponto 1, série gráfico ponto 2, ó. Como ele não sabe o nomezinho, ó. E uma das características do gráfico em pizza 3D é que se eu quiser, eu posso separar uma fatia aqui, ó. Tá? Eu posso, ó, separar as fatias, depois eu posso agrupá-las novamente. Tá? Outra coisa, eu vou vir aqui, ó, botãozinho direito, ó. Tenho como trocar o tipo do gráfico, tenho como mexer na rotação do gráfico. Tá? Mas o que me interessa, eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, selecionar dados. Tá? Ó. Notem que aqui, ó, nós sempre vamos ter a série de dados, que é da onde ele pegou os dados para montar o gráfico. E nós vamos depois ter os rótulos, ou seja, os nomes daquela série. Então, se eu tenho uma série com, como eu tenho aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 células, eu preciso ter 6 rótulos, respectivamente, para que o Excel saiba dar um nome para cada valor daqueles. Como por enquanto ele não sabe, ele está mostrando lá embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não sabe o que são isso. Estão conseguindo compreender isso aí que eu estou fazendo, gente? Todos? Tá? Então, olha só. Aqui eu posso vir e editar e passar para o gráfico uma lista que ele vai associar àqueles valores que estão lá. Então, olha só. Vou cair fora daqui. Eu vou pegar aqui, ó. Só vocês entenderem, tá? Que isso é muito normal de fazer em gráfico, ó. Vou pegar esses bairros aqui, ó, que é o que me interessa, né? Ó. Vou botar aqui do lado, tá? E aqui eu vou botar assim, ó, outros. Ixi. Outros. Tô entendendo o que eu tô fazendo? Tô criando uma legenda para os percentuais. Tá ficando claro isso que eu tô fazendo? Ó. Então eu vou vir aqui, vou formatar, vou selecionar dados, ó. Vou vir aqui, ó. Vou editar aqui, ó, e vou escolher aqui, ó, onde está os rótulos dos meus dados. Estão aqui. Então, quando eu der um OK aqui, olha lá, ele já soube nomear. Olha lá embaixo na legenda como ficou. Centro, Cassino, Cidade Nova e outros. Ele já fez a associação de cada percentual que eu tinha
com cada bairro. Então sempre lembrem, e isso é o principal. Ah, apagou a TV? Tá. O principal de gráfico, gente, é vocês entenderem isso aqui. Tá? Que todo gráfico vai ter o eixo das entradas e vai ter o eixo das legendas, né? As séries e os rótulos. Séries, você sempre guarda na cabeça de vocês como valor, e rótulos, vocês guardem na cabeça de vocês como o nome de cada valor. Tá? Embora seja uma comparação muito rasa, mas lembrem de latinhas. Se vocês tiverem um monte de latinha, uma maior que a outra, uma nenhuma com rótulo, tu não sabe o que é. Tu só sabe que são latinhas. Agora, quando tem uns rótulos, sabe, ó, isso aqui é milho, isso aqui é ervilha, isso aqui é massa de tomate. Então é exatamente isso. As séries são as latinhas sem rótulo. E os rótulos é o que dá identidade para as latinhas. Então, todo gráfico tu vai ter uma ou mais séries. Ah, eu posso ter um gráfico com mais de uma série? Pode. Cite um exemplo. Um exemplo. A gente pode, como tem agora muito comum nas eleições, tu ter um gráfico com os valores da última pesquisa. Entendeu? Então, por exemplo, vamos imaginar na nossa cabeça aqui, depois a gente realiza isso, um gráfico onde as colunas fossem o percentual que cada candidato tem. Então, acho, pelo que eu li por último, assim, Bolsonaro teria 27%, Haddad 21%, né? Então seriam colunas, né? Agora vamos imaginar que eu quisesse ter uma ideia da outra pesquisa e sobrepor ela como uma linha em cima das colunas, mostrando crescimento ou diminuição. Então eu teria que ter duas séries de dados, compreendem? A série de dado dessa agora e a série de dado da anterior. Então um gráfico ele pode ser feito de uma ou mais séries. E para cada série, os seus respectivos rótulos. Sempre a série tem que ter o rótulo. Senão o Excel ele não vai te mostrar o valor, mas tu não vai saber o que é. Ficou entendido o que é série, o que é rótulo? Tá? Isso é o importante. A partir daqui, gente, quando vocês clicam no gráfico, ele vai mostrar esses paineizinhos aqui, ó, e também lá em cima vai abrir uma barrinha de formatação do gráfico. Tá vendo? Ó? Aqui são estilos para o teu gráfico. Olha lá. Ó, conforme tu vai passando o mouse ali, ó, tem esse estilo onde ele coloca as legendas dentro das fatias. Tem um estilo onde ele coloca percentuais. Tem estilos, ó, onde parece um comprimido, ele tem uma perspectiva mais de elevação no centro e descendo para baixo, né? Para descer para cima é difícil. Vou botar horas ali que eu vejo lá no meu trabalho, esse mesmo gráfico, só que as máquinas paradas de horas. Aí depende aqui, como eu trabalhei com percentual, entendeu? Mas poderia ser horário. Tá? O tipo de dado, a única coisa que a gente tem que entender é qual é a lógica que o gráfico de pizza nos dá. Por exemplo, todo gráfico de pizza, ele vai te comparar um todo e a participação de cada série no todo. Por isso que eu usei percentual. Por exemplo, um gráfico de pizza jamais vai dizer que as vendas subiram ou desceram. Porque não é a função do gráfico de pizza. Agora o gráfico vai me dizer que das vendas que eu tive, tanto foi de determinado produto, tanto de outro produto. Agora, se eu quero, por exemplo, analisar a progressão de valores, aí tem outros tipos de gráfico, como gráfico em linha, gráfico em colunas, gráfico em área. Agora a gente vai fazer um gráfico de cada um, tá? Então, olha só. Só para vocês verem, gente, aqui, ó. Aqui a gente tem também assim, ó, adicionar elemento do gráfico. Que é a mesma coisa que o botãozinho direito aqui também vai dar essas opções aqui, ó. Tá, ó, legenda. A gente pode, ó, posicionar a legenda, ó, embaixo, em cima, inferior, tá vendo ali, ó?
Ele vai colocando a legenda. Tu escolhe onde tu quer a legenda. Rótulos de dados, ó. Nenhum rótulo, sumiu tudo lá, não tem mais rótulo. No centro, ó, indo para a extremidade, ó, melhor ajuste, ó lá, tu pode escolher, ó, diversas formas de tu colocar os teus rótulos, ó. Por exemplo, assim fica bem claro. Eu vou pegar aqui, ó, vou recortar esse gráfico aqui, recortar ele e vou levar lá para nossa planilha de gráficos. Ó. Ó, e aqui, ó, eu vou clicar aqui no título do gráfico, tá? E eu vou editar aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, participação. Não, vou botar aqui divisão de clientes por bairro. Pronto. Eu vim aqui em exibir e vou tirar as linhas de grade. Então notem, olha que legal aqui, ó, a gente já tem uma planilha com gráficos, ó, mostrando quantos clientes a gente tem para o bairro, mostrando a participação deles, ó. Então isso nos dá já um bom início para trabalhar em cima de gráficos. Esse outro gráfico aí, que tu pegou, o primeiro. Esse aqui foi só esse aqui, ó. Foi só essas duas coluninhas aqui, ó. Quantos clientes tinha em cada bairro? Esse aqui, ó, número de clientes por bairro da cidade. Que ele criou aqui, ó. Agora, gente, o que eu posso fazer? Para mim manter a formatação na minha planilha, né? Vou clicar nessa coluninha F aqui e vou ocultar ela. Ó. Pronto. Que quem olha o meu gráfico lá não vai entender. Oh, ocultou aqui, ele tirou os labels. Que tristeza. Hã? Não sabia que fazia isso. Tipo, ocultasse também no lugar. Ah, porque para de exibir, né? O que eu posso fazer é colocar num outro lugar e pintar de uma outra cor aí. Não vai ter. Esconder ela. Vem aqui, pincelei aqui, pronto. Bom, outra coisa também é o seguinte. Vou botar aqui gráficos dos bairros. E vou salvar. Vamos agora aqui, ó, criar uma outra planilha, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Filial. Vou botar mais embaixo aqui, ó. Okay. Filial. Vamos botar aqui janeiro. Vou botar aqui. Janeiro. Okay.
Vamos dar uma... Pronto. Agora aqui, ó. Matriz, filial 1, filial 2. Tá? E aqui nós vamos colocar em todas elas, né, serão moeda, valores de venda. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou facilitar a nossa vida, né? Aleatório entre. Botar que cada filial aqui vendeu entre 100, 1, 2, 3, não sei qual é o limite. E 450, 1, 2, 3. Deixa eu ver. Me deu? Ó, me deu. E agora eu faço assim, ó. Aqui e faço aqui. Botou 1, 2, 3. Espera aí que eu já te mostro. Eu usei a fórmula aleatório, tá? E mandei criar um aleatório entre 100 mil e 450 mil. Tá? 100, 1, 2, 3 zerinhos, 450, 3 zerinhos. 100 mil, 450 mil. Tá? Fiz só numa, arrastei na linha toda, depois baixei, que ele gerou aleatório para tudo. Aqui vai ser o total por mês, né? Vai ser aqui. E esse aqui vai ter o total de cada mês. Vou botar a largura de 15 para todos. Pronto, aqui não largurou. E aqui também eu vou ter o total por loja. Que vai ser essa soma aqui da linha inteira. Então aqui eu vou escolher um estilo aqui, ó. Vou escolher um estilo para os meses aqui. Vou escolher esse mesmo estilo para cá. E agora, essas linhas aqui, eu vou deixá-las em negrito. Sendo que essas aqui eu vou trocar uma corzinha. Vou ficar um pouco diferenciado aqui. Pronto. Aqui. E aqui vamos escolher uma corzinha de fundo mais relax, só para dar um... Pronto. Vendas por mês e loja. Entenderam o que eu fiz aqui, gente? Conseguiram fazer? Alguém não conseguiu? Tá. Ó, vou repetir aqui, tá? Presta atenção. Tu não conseguiu gerar os aleatórios?
Tá aqui, ó. Igual aleatório entre. Tá? Então aqui eu vou botar o primeiro valor. No meu caso, eu botei 100 mil, que é 100 e 3 zeros. Tá? Ponto e vírgula. Qual é o limite máximo que eu quero? Botei 450 mil. 1, 2, 3. Eu botei 1000, aí 400, aí 1000. É que sempre o segundo valor tem que ser maior que o primeiro. Tá entendendo? Senão a função se perde quando ela vai calcular. Aí qual é o segundo número? 450 mil? Isso. Ó, aí eu vou fechar parênteses, ó. Fechei, tá? Viu que ele gerou aqui, ó. Gerou o primeiro valor, Eu tá? tava botando 1.400 e 1000. Não, 100 mil no caso. Ó, tá? Aí eu vou pegar aqui, vou arrastar até aqui. Até dezembro, no caso, né? Primeiro na linha, tá? Ó. Aí ele gerou pra cá tudo. Aí depois que já tô com a linha selecionada mesmo, só baixa aqui, ó. Pra cada filial, ó. Alguém não conseguiu fazer isso aqui, gente? Claro que aqui, como eu usei aleatório, cada vez que tu mexer aqui, vai trocar tudo, né? O F9 também, vai mexer em tudo. Tá? Mas isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse aleatório exatamente para vocês depois verem o gráfico se mexer. Depois a gente pode fazer um copiar tudo, né? A gente copia tudo e depois manda colar só valor, que aí ele pega o último aleatório que ele gerou, grava por cima e acabou as fórmulas. Tá? E aí depois soma todo Aí eu botei uma soma na ponta aqui por loja, né? Que pega a linha toda, né? E só na primeira, arrastei com a outra e depois só aqui embaixo arrasta com tudo. Tá? Tá tranquilo, gente? Estão comigo? Vou esperar vocês terminarem. Quero todo mundo comigo. Estou fazendo questão de exercitar com vocês essas fórmulas aleatório entre, por quê? Porque daqui a pouquinho, na sexta-feira, eu vou dar uma atividade, assim, ó, me gera uma planilha que monitore as vendas de uma empresa por trimestre. Aí geralmente daquele, e agora como é que eu vou calcular, como é que eu vou inventar valor? Tá aí, eu uso aleatório. Eu quero que essa empresa venda entre 10 e 20 mil, pronto, vai gerar um valor aleatório ali. Isso ajuda a facilitar. Tá? Então vamos lá. Todo mundo conseguiu chegar nessa planilha aqui? Todo mundo gerou seus aleatórios? Todo mundo conseguiu? Se alguém não conseguiu, levanta a mão que eu vou atender. Então tá. Então temos aqui os nossos valores. Aqui, ó, eu vou começar a dar uns nomes para os nossos intervalos. Então, por exemplo, vou pegar aqui janeiro, ó, eu vou selecionar isso aqui, ó, e eu vou dar o nome de venda geral janeiro, né? Porque aqui estou pegando todas as filiais, né? Então, venda geral janeiro. Então, como eu já nomeei aqui venda geral janeiro, ó, tá? Se eu quiser, posso criar uma planilha aqui do lado aqui, ó. Gráficos de vendas. Olha só. Aí eu vou começar a fazer um gráfico de uma forma totalmente diferente como a gente já fez até agora. Hoje, o que eu mostrei para vocês é, tu selecionava os dados que tu queria e tu ia lá e inserir e pegava lá o gráfico que tu queria, né? Agora nós vamos fazer um gráfico partindo do zero, tá? Sem estar nada selecionado, absolutamente. Então eu vou aqui, ó, inserir, ó. Aqui tá os gráficos, tá? Vou escolher um gráfico aqui, ó. Vamos fazer um gráfico
pode ser esse aqui, de colunas. Aí dentro de coluna eu posso escolher aqui, ó, quero coluna 3D esse aqui. Tá? Ó, pode ver que eu não tenho nada aqui, não tenho o que botar no gráfico, porque ele não sabe nem aonde que ele vai pegar as informações. Tá? Ó, vou deixar meu gráfico assim, sozinho, branquinho, sem nada. Tá? Vou voltar lá nas minhas vendas e vou dar um nome para isso aqui, ó. Tá? Vou dar um nome de rótulo, nome filial. Nome loja, pode ser, nome loja. Tá? Rótulo, nome loja. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar? Eu vou montar um gráfico a partir dos intervalos, para mim não ter que voltar lá com o mouse e seleciona e arrasta. Então, vamos lá. Gráfico, ó. Meu gráfico está aqui, meu gráfico branquinho, sem nada para colocar dentro. Ó. Não tem nada aqui no meu gráfico. Botãozinho direito nele, ou clica no gráfico apenas e vamos lá na ferramenta de gráfico. Ó. É a mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Ó. E posso vir aqui, ó, selecionar dados. Tá vendo esse botão aqui, ó? Selecionar dados. Ó. É a mesma coisa onde eu fui aquela hora com o botão direito, selecionar dados. Mesma coisa. Tanto faz botão direito selecionar dados, como ferramentas de design de gráfico selecionar dados. Ó, então aqui, ó, eu não tenho nenhum dado aqui. Nada. Tá tudo vazio. Então eu vou adicionar a série e depois eu vou adicionar os rótulos. Então primeiro eu vou adicionar minha série. Qual é a minha série? Eu nem preciso lá procurar. Se eu quiser, eu posso simplesmente colocar assim, ó. Foi vendas, né? Eu não lembro qual nome que eu coloquei. Não. Vendas geral janeiro. Vendas geral janeiro. Vamos ver. Deixa eu ver se vai dar. Não. Então vamos adicionar aqui. Isso aqui é aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Não vai aceitar. Então eu vou ter que selecionar lá mesmo. Vamos lá, selecionar aqui na planilha. Aqui. Venda geral janeiro. Então se eu botar acho aqui, ó, venda geral janeiro, acho que vai. Não, não quis aceitar. Então vamos selecionar mesmo a célula lá. Aqui, ó. Tá? Editei aqui, selecionei. Por que ele está berrando aqui? Ah, tá. Ele achou que eu estava somando aqui. Deixa eu apagar tudo. Isso aqui. Pronto. Aqui ele está me pedindo o nome. Tá? O nome da série, que seria isso aqui, ó. Não, esquece. Seria uma outra série. Tira aqui. Valores da série. E aqui eu vou editar o meu eixo e vou lá buscar os nomezinhos. Aqui. A minha série 1 é porque aqui, ó. O que é essa minha série 1? Aqui agora é legal. Ó, então o que eu tenho? Ele sabe que eu tenho uma série, que eu não dei nome para ela, só está com o nome de série 1. E ele sabe que essa série tem esses valores aqui, ó, de acordo com matriz, filial 1 e filial 2. O que é essa série 1? Que dados são esses aqui? São, o que significa série 1? Essas colunas em azul. O que é isso aqui, gente? De onde que nós pegamos isso aqui? Que valores são esses aqui? Isso aqui são as vendas de que mês? Então essa série são as vendas de
Janeiro. Porque o gráfico em colunas, ele é um que aceita em fim das séries. Se eu agora chegar lá, vendas de fevereiro, ele vai botar outras coluninhas com uma corzinha diferente. E eu pegar vendas março, ele bota mais uma coluninha com vendas diferentes e vamos embora. Então é isso que nós vamos fazer. Ó. Vamos lá selecionar dados. Ó. Eu vou editar aqui, ó, e vou dar o nome dessa série. Ó. O nome da série, se eu quiser, eu posso buscar lá na planilha. Ó, janeiro. Pronto. Ó. Busquei o rótulozinho lá. Ó. Pronto, ó. Janeiro. Posso adicionar mais uma série agora. Vamos lá. Pegar o nome da série, que vai ser fevereiro. E vou pegar os valores da série. Aqui. Pronto. Ó, agora eu tenho duas séries, ó. E ele já começou a botar uma do lado da outra lá. Entenderam? Aqui eu estou fazendo um gráfico mais de uma série. O de pizza que a gente fez era só uma sériezinha só. E agora aqui eu estou colocando mais. Vou botar mais uma terceira série. Olha lá. Adicionar. A minha série vai ser março. E eu vou pegar os dados da minha venda de março. Pronto. Olha lá. Então, nesse ponto aqui, ele me criou um gráfico de colunas mostrando cada filial e a venda dela por mês. Aí aqui, claro, eu posso formatar. Posso formatar o meu gráfico. Aí eu vou vir aqui na parte de legenda. Ó. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui, ó. E aqui não posso fazer chover, gente. Aqui, ó. Tudo que eu clico aqui, ó, eu posso alterar. Ó, quero mexer nessa coluna aqui, ó. Posso botãozinho direito. Posso trocar a cor. Posso fazer tudo que eu quiser. Posso escolher até uma figura para preencher a coluna, em vez de preencher com uma cor. Entendeu? Por exemplo, vamos imaginar que se esse gráfico aqui, um exemplo, né, fosse um desempenho eleitoral, tá? E eu quisesse botar aqui, ó, que cada coluna fosse preenchida com o logotipo de cada partido. Então não dá para fazer. Tu vai aqui, clica na coluna que tu quer, vai formatar, troca a cor, escolhe lá, ó, por exemplo, essa azul aqui, ó. Vou mexer nessa azul. Então eu vou em formatar série de dados, ó. Aí eu posso vir aqui, ó, na formatação, ó, preenchimento, escolher, ó, automático, posso escolher uma cor que eu quero, ó. Caramba, posso escolher textura, sólido, ó, posso fazer chover. Ó, sem preenchimento, preenchimento sólido, gradiente, posso botar uma imagem aqui, ó. Imagem ou textura. Deixa eu ver se eu tenho uma textura aqui para escolher. Ó, olha lá. Imagem ou textura? Onde é que tá as texturas aqui? Tinha um monte de... Imagem online. Aí. Ah, aqui. Aqui, olha só as texturas, ó. Ah, quero fazer com água. Olha lá. Mas aí fica meio desconfigurado, porque ele é comprido. Ah, sim, tem que... Tu tem que editar a imagem antes, mais ou menos. O bom de ser uma imagem... Trabalha com imagem sem fundo, né? Imagem tipo PNG. Entendeu? Sempre que vocês quiserem uma definição de imagem perfeita em gráfico, tá? Existem imagens do tipo bitmap. O que são imagens do tipo bitmap? Bitmap é como se tivesse uma tabela, um monte de quadradinho, e tu pinta cada quadradinho de uma cor, de forma que aquele quadradinho, quando tu olha de longe, vira uma imagem. Conforme tu vai aproximando,
que é como funciona uma TV de LED, é pixelizado, por pixels, né? E esse tipo de imagem, ele distorce. Agora, o tipo de imagem vetorial é diferente. Imagem vetorial é uma imagem que ela é gerada a partir de uma expressão matemática, ela é calculada pelo computador. Então, cada vez que tu amplia, dá zoom, diminui, tu não perde definição, porque é um cálculo matemático. Ele só refaz o cálculo e adequa. Então, por exemplo, JPEG, BMP, são tudo imagens bitmap. PNG é bitmap. Ah, eu quero uma imagem vetorizada, um EPS, um SVG, que são coisas novas no mercado aí, mas essa aí fica em alta definição e fica bem legal. Com Corel também, vetoriza, exporta. Corel é bom exportar em SVG, SVG fica bem legal, tá? Então, para nosso início de trabalho com gráficos assim, gente, é isso aí. Professor, aquelas linhas que eles colocam. A linha, subiu, desceu, subiu, desceu.